Olá, tudo bom? O vídeo que você vai assistir é um vídeo sobre um artigo que já deu muito o que falar aqui na revista Núcleo do Conhecimento. Tenho certeza que você vai gostar. Em primeiro lugar, né, boa noite. A gente está feliz de fazer essa apresentação aqui. Realmente foi um dos artigos mais polêmicos que passaram por vários professores para conseguir ser aprovado. E os próprios professores tinham pareceres, né? Não, faz mais isso, faz mais aquilo, tem que investigar isso, aquilo. E agora eu quero que gostaria que você apresentasse para a gente o seu material, o que você tem para falar, da onde que veio a ideia de você escrever o artigo científico. Desde 2013 que eu venho nesse processo de pesquisa e de aprendizado também, porque a cada dia eu vou aprendendo, e de contestação. Eu vou Aham. contestando diversos pontos. Tipo, depois que eu escrevi o artigo, eu já acrescentei alguns outros pontos que me ajudam muito para eu consolidar também o artigo. Então, de 2013 para cá, eu percebi o erro no modelo pela afirmação da ciência que o Sol emite raios paralelos. Então, comecei por ali. Então, se o Sol emite raios paralelos, consequentemente, o eclipse lunar teria que acontecer num tempo muito maior do que o de fato ocorre para a sua Uhum. totalidade. Então, eu comecei estudando ponto a ponto, estudando as afirmações do modelo e como a realidade se mostra. Eu fui percebendo essas nuances aos poucos. Eu fui ponto a ponto, né? Analisando Eratóstenes, analisando vários pontos que dão sustentação ao modelo. Eu faço tudo muito intuitivamente. Intuitivamente, eu agrego conceitos e eu percebo coisas por lógica. Então, eu fui fazendo isso, né, paulatinamente. Começou pelos raios solares e fui gradativamente, como que fala, concatenando com outros assuntos. Então, Eratóstenes fala dos raios solares, dos raios paralelos. Então, um ponto foi me levando a outros. Eu tenho que colocar, né, não sei se você já comentou, que eu tenho apenas uma licenciatura curta em ciências exatas. Uhum. Então, eu tenho uma dificuldade enorme de ser aceita no meio acadêmico, porque sou julgada como não conhecedora, como eu não tenho condições de conhecer o funcionamento de todos os conceitos, como se eu não tivesse conhecimento necessário de geometria, de física. Então, eu esbarro nesses problemas. Mas, no entanto, isso não impede e não impediu que eu, depois de muito tempo, né, de iniciar em 2013, e depois de muito tempo de debates com pessoas, que eles próprios me sugeriram eu publicar um artigo e, inicialmente, eu até achei que eu não fosse ser aceita. Eu falei, vou fazer, mas eu julguei não ser aceita. E, no Uhum. entanto, né, o artigo ele foi evoluindo, durou muito tempo, a revista me pediu vários ajustes, né? Então, que eu fui fazendo até ser aceita. Então, eu realmente eu sofro um preconceito muito grande no meio. É, não, isso é a gente infelizmente tem uma limitação, né, uma limitação até de intelectual dos acadêmicos aceitarem quem não seja acadêmico e de um determinado título, né. São muitos pontos, né? Eu não sei se ficaria chato se eu for falar de todos eles, se ficaria monótono. A gente pode falar, tipo, rapidamente sobre os pontos. O Eratóstenes, lá, 200 anos antes de Cristo, ele já tinha a percepção
de um modelo heliocêntrico, o que é estranho para a história, porque o Eratóstenes ele já conhecia o Aristarco, ele já vinha do pensamento de Aristarco. O Aristarco já ventilava um modelo heliocêntrico, com um Sol imenso e, né, Terra e Lua menores. Então, o que ocorre? Ptolomeu já inverteu tudo isso, pouco 300 anos depois. Então, a história deixa lacunas. O Eratóstenes, quando ele afirma em Siede o Sol estar perfeitamente perpendicular ao solo, ele pressupõe um Sol imenso para que isso ocorresse. Então, aí isso tudo vai levar ao modelo heliocêntrico. E o modelo heliocêntrico, ele falha o estelário que hoje ele é aceito cientificamente e o estelário demonstra o Sol. Ele não poderia ter a dimensão que o modelo afirma, já que ele, de fato, a convergência solar, a convergência nada mais é do que 50%, 50% do Sol, ele emite luz e a outra parte emite a sombra. Por quê? Porque uma luz contrária vai causar sombra. Então, esta convergência solar para a Terra, eu vou pegar aqui o globinho, não sei se dá para ver. Então, né, estamos no Brasil, a convergência solar, o que ocorre? No experimento de Eratóstenes, é sabido, né, que o Sol vai ficar perpendicular num trópico, ou no outro, ou no Equador, né, cada um em cada período correspondente. Então, o que ocorre? Na latitude em que se está no trópico, o Sol vai estar a 90 graus. E isso vai fazer com que a convergência solar ocorra num determinado raio. O que ocorre para o modelo heliocêntrico? O modelo heliocêntrico, com um Sol enorme, a convergência solar deveria ocorrer em todo o diâmetro da Terra. Por quê? Porque as tangências aconteceriam em todo o diâmetro. E, no entanto, a realidade não se mostra assim. A sombra é zerada num raio de 555 metros. Então, isto demonstra que o Sol não pode ser imenso. Se ele fosse imenso, ele iria ficar zerada a sombra em todo o diâmetro da Terra. Isso é fato. Isso é demonstrado pelo estelário. O estelário demonstra 89 graus e 50 minutos para uma área, para uma latitude muito pequena na Terra. E ninguém contesta o estelário. Ninguém contesta. E se você pudesse dizer pra gente, assim, quais são as maiores contribuições de considerar a sua tese hoje, o que você diria? Olha, eu diria que pelo menos me desse o benefício da dúvida. Que pelo menos eu, como já disse, né? Apenas uma pessoa que tem a licenciatura curta, eu apresento todos esses motivos que são lógicos, que são verificáveis, que me tivessem a benefício da dúvida. E que eu me proponho, né? Sempre me propus, eu discuto no YouTube, eu já falei com inúmeras pessoas, inúmeros astrofísicos, engenheiro espacial. Então, eu não me nego a discutir todos esses pontos. Eu falo com inúmeras pessoas, né? Mas, no entanto, em 2013, eu falei com um engenheiro espacial que muito me contribuiu. Muito, muito. Falei com outros depois, mas assim, em menor proporção. Até terraplanistas me contribuem. Não, eu não tenho preconceito, tá? Eu tenho amigos. Então, uma
das pessoas que falam comigo, o Marcelo Martins, ele me fez uma pergunta muito interessante com relação ao analema solar. Como o analema solar é visto, né, nos trópicos, no Equador. É muito interessante. É que o estelário, ele faz cálculos. O estelário calcula o analema solar para Macapá, que está no Equador, né? Praticamente no Equador, 0 grau. Existe um erro dentro do estelário que eu apontei e que agora eu vejo pela segunda vez. O analema solar é calculado errado no estelário. Quando ele buga, eu peço para calcular para Macapá, e ele vem para a latitude 23 graus e alguma coisa. Então, aí ele calcula o analema erroneamente. Ele calcula o analema como se fosse para um solstício. E, no entanto, para equinócio e para o Macapá, ele teria que ter uma simetria de 50% e 50%. E ele calcula errado. O que eu percebi também no estelário é que ele faz uma previsão para daqui a 13 mil anos da estrela Polaris. Ela deveria estar a 66 graus de elevação. E, no entanto, o estelário calcula em 44 graus. Então, é um erro de 23 graus e meio. É a precessão sendo dobrada. Eles erraram no cálculo. E o analema também confirma este erro, porque o analema, ele calculando para solstício, ele está cometendo o mesmo erro, de 23,5 graus. Quando você começou com interesse por esse tipo de assunto? Tipo assim, né? Eu fiz a licenciatura curta nos anos 80, mais ou menos. Depois disso, eu sempre atuei na área contábil. E contabilidade é muito lógica. Contabilidade é muito lógica. Então, eu já tinha essa coisa com números. Eu já percebia os números de uma forma muito peculiar. Entendeu? Depois eu sempre me interessei por astronomia. Eu vi aquela série francesa, Espaçonave Terra. Então, aí não sei, em 2013 me deu um estalo de eu ir mais a fundo, entendeu? Aí desde então isso é uma constante na minha vida, entendeu? Bom, se você pudesse deixar uma última mensagem aqui, um recado para o pessoal para ler o seu artigo, o que você falaria? Sim, para quem tem interesse, né, no assunto, a dificuldade, né, de contestar no momento atual, né? Eu sou muito visada, eu sou muito perseguida, mas tem o outro lado, tem o lado positivo, tipo, né, de eu ter sido aceita na revista, de eu ter tido o respaldo da revista. Então, isso eu fico muito agradecida, entendeu? E, tipo assim, se eu tenho um sonho, se eu tenho uma habilidade com essa parte astronômica, com essa parte lógica, por que não continuar? Por que não cultivar isto? Entendeu? É verdade, a gente lida aí com sonhos, né, e na verdade não é a publicação de um material científico não é uma das coisas mais fáceis, mas é como você mesmo falou, né, a gente precisa se respaldar. Como a gente manda os artigos às cegas para os pareceristas, no seu caso especial, nós tivemos 3 doutores de universidades federais, físicos, astrofísicos, discutindo bastante, e o que a gente chegou na conclusão foi realmente o benefício da dúvida. Então, se está sendo levantada essa hipótese e está embasada, não é uma coisa que ocorre sem embasamento, então que a gente publique e veja quem serão
as pessoas que vão refutar e quais são as bases. E no mundo da ciência a gente faz isso, a gente, na dúvida, a gente joga para a sociedade científica e a sociedade científica que quiser contribuir, que se sentir competente, escreve um outro artigo fazendo os apontamentos ali da onde refuta o material. E aí eu acho que essa é uma das grandes contribuições da ciência quando ela é levada a sério, porque dá essa oportunidade, esse caminho para discussões, esse leva a sociedade a pensar em coisas que não pensavam, em teorias que não foram ainda levadas em consideração, até mesmo para que possa transformar, né? Na verdade, o papel da ciência é esse, é ser crítico, é buscar, é argumentar, é defender, não só ficar fazendo mais do mesmo, como infelizmente a gente vê muita gente fazendo, né, aquele campo seguro. O papel da ciência é justamente mesmo a gente ter essa capacidade e habilidade para criticar e, como você falou, se colocar à prova, né? Perseguido a gente vai ser, porque infelizmente a gente está numa sociedade não só polarizada, mas ignorante como um todo, então são poucas pessoas que ainda conseguem trabalhar com um raciocínio um pouco mais amistoso, e ainda mais, né, nesses casos, né, de novas teorias, onde não é a amistosidade vem da reflexão, do distanciamento e capacidade de contribuir, não atacar por atacar, mas contribuir de uma forma ou colaborando ou contrapondo, mas numa contribuição em geral. De certa forma, a gente fica feliz da gente estar aqui hoje à noite batendo, fazendo esse bate-papo, apresentando o seu material para a galera que vai ver esse vídeo e também se sinta não só curioso para ver o material da Ivete, mas também para contribuir com a ciência do Brasil e do mundo, né? Bom, é isso, Ivete. Eu quero agradecer, parabenizar mais uma vez pelo seu material. Continue. Nós ainda não recebemos nenhum material contrapondo, mas eu fico ansiosa no dia que vamos receber um material contrapondo ou corroborando com o seu material para a gente levar esse assunto adiante.